né, os dois, a quem a gente agradece imensamente pelo aceite em participar aqui do nosso evento, tá? Então, pela ordem, eu acho que falaria a Martina primeiro, depois a gente passa a palavra para o Renato, e na sequência, então, a gente abre para o debate, tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Martina. Obrigado, Martina. Bom, gente, primeiro, boa tarde. Quero agradecer imensamente aí o convite do Rafael, né? É um prazer estar aqui nesse evento tão importante, para a gente debater mais um pouquinho aí sobre empresariado e ditadura, né? Nosso tema de pesquisa aí, em comum, de vários de nós presentes nessa sessão de hoje. Essa apresentação hoje, na verdade, é a apresentação de um projeto que eu comecei a desenvolver agora nesse ano, né, de 2024. Na verdade, eu construí ele no ano passado, e fui contemplada com o edital da FAPERJ de Jovem Cientista Mulher, com vínculo em instituições de ciência e tecnologia. É um projeto chamado Empresariado, Ditadura e Transição Política, reflexões sobre o regime empresarial militar no contexto do governo Ernesto Geisel, onde eu estou buscando compreender, num outro momento, né, essa relação empresarial com o regime implementado em 64. Né. Já que o Rafael me disse que tem mais tempo, não sei se foi boa essa ideia de você me dizer que eu tenho tanto tempo, mas vou falar um pouco mais do projeto, além só da apresentação do tema principal do projeto, mas o projeto é um projeto bastante amplo, projeto de 3 anos, que inclui a digitalização de alguns arquivos, né, lá do CPDOC, um deles do Paulo Aires Filho, o ipesiano, né, de São Paulo, foi utilizado por muitas pesquisas recentes, né, como fonte de pesquisa, então é um arquivo que vai ser digitalizado. A gente está também organizando o arquivo do Baena Soares, que foi, enfim, um embaixador brasileiro e que tem uma documentação vastíssima sobre a Organização dos Estados Americanos, né? Ele participou também da AERP aí, né, no período da ditadura, então tem aí uma relação também com a ditadura, um dos maiores arquivos que o CPDOC atualmente tem, que estava lá encaixotado durante bastante tempo, e a gente conseguiu aí um financiamento para fazer isso. Junto a isso, também fazer um jabá também do evento, do ciclo de debates que está acontecendo também durante esse primeiro semestre, no âmbito do meu laboratório, né, o Laboratório de Estudos sobre Estado, Poder e Sociedade do CPDOC, no qual o Renato falou, fez uma palestra excelente sobre a periodização da ditadura, e a gente também vai ter aí mais 2 sessões esse semestre, e devemos continuar com mais 4 no semestre que vem. Tudo isso faz parte do projeto. A gente também vai fazer uma oficina de uso de fontes em sala de aula para professores do ensino fundamental e médio, gratuitamente, com os arquivos do Ernesto Geisel, né, que a gente tem também, o arquivo do Ernesto Geisel, da Zero da Silveira, que são, aí já entrando na minha pesquisa, de fato, são os principais acervos que eu vou trabalhar hoje na apresentação e também ao longo desses 3 anos aí de levantamento, né, de aprofundamento dos dados de pesquisa. Essa apresentação de hoje ela também foi sistematizada num artigo que deve sair em breve, acho que em breve mesmo, já me mandaram ele diagramado, na Tempo e Argumento, na revista Tempo e Argumento. Então, eu vou dar aqui algumas pinceladas, né, mas no artigo vai estar bem mais aprofundado, então acho que vai ser importante também para divulgar um pouco a minha perspectiva. Né. Então, a perspectiva analítica central, né, e aí, pegando também o gancho da minha pesquisa anterior, né, a relação internacional do empresariado brasileiro e norte-americano, ela também está presente aqui nesse trabalho, de que os representantes da empresa privada, independente da origem dos seus capitais, eles sempre atuam em defesa dos seus negócios. Né? Então, essa é uma prerrogativa mais geral que eu tenho trabalhado, agindo politicamente, né, para garantir a estabilidade dos países e a influência do capital, assegurando sua dominação de classe. Né? Então, essa é uma primeira premissa que eu tenho trabalhado, né, no sentido de entender como que esses movimentos de suporte, né, a regimes como o regime empresarial militar brasileiro se justificam nesses momentos, né? Não só na ditadura brasileira, mas também num contexto mais amplo. Né? E aí tem uma outra coisa que eu acho que a gente precisa investir, eu acho que é uma questão
importante para quem pesquisa empresariado e ditadura no Brasil, né? A gente investiu bastante mesmo, acho que nos últimos 10 anos, de maneira bastante assertiva, assim, uma produção vastíssima, né? Eu acredito que a gente, hoje em dia, já conforma uma linha historiográfica de pesquisa, né? Bem consolidada, com uma quantidade bastante grande de trabalhos sobre o tema, mas a gente focou bastante no golpe, né, no processo do golpe e tudo mais. Eu acho que agora a gente precisa aprofundar um pouco as pesquisas em relação a como isso se desenrolou no regime, né, tanto no primeiro governo, né, no Castelo Branco, que eu acho que a gente tem aí mais trabalhos pensando isso, mas também no processo de transição, por exemplo, né. E aí que eu vou trazer alguns exemplos bem concretos que me mobilizaram a tentar pensar esse início, né, de construção da saída aí do regime a partir do governo do Geisel, né? Então, pensando a transição política na chave de buscar entender o papel desse empresariado, não só o empresariado que tomou o golpe em 64, né, que deu o golpe em 64 de maneira protagonista. E aí eu acho que aqui eu estou falando para uma plateia um pouco mais tranquila, porque as últimas vezes que eu falei sobre isso foi um pouco mais tenso, no sentido de por que empresarial militar, né, essas perguntas que nos cercam. Eu acho que a gente, enfim, tem que batalhar por essa nomenclatura, por essa conceituação, né, entendendo que empresários e militares foram protagonistas do processo, né, e buscar entender se, acredito que sim, mas acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais o debate, se empresários e militares continuaram, de fato, né, dominando o regime, para que a gente possa chamar o regime também de empresarial militar, né. Acho que essa nomenclatura, talvez Renato vai tocar um pouco mais nisso, não vou me aprofundar, mas eu acho que a gente tem que, de fato, consolidar esse conhecimento de que a gente tem condições de afirmar e de nomear o golpe e o regime dessa forma, né. Então, como eu já falei anteriormente, né, os principais arquivos que eu vou pesquisar nesse primeiro momento são os arquivos do Geisel e do Azeredo de Silveira, que foi o ministro das Relações Exteriores do Geisel. Pensando, porque, antes de entrar aqui nesse slide, né, porque a historiografia, a literatura sobre empresariado, transição, anos 70, né, tem alguns estudos de referência, né, do Sebastião Velasco Cruz, né, da Eli Diniz, enfim, mas que não evoluíram no sentido de atualizar o debate como a gente tem feito atualmente, né, pensar na chave empresarial militar, pensar nas outras dinâmicas que estão envolvidas aí, né. E também existe uma espécie de consenso de que o empresariado, em alguma medida, passou a ser crítico, né, do governo. O empresariado, estou falando aqui, né, pensando sempre que a gente tem uma heterogeneidade dentro, né, não é um bloco homogêneo, tudo isso que, enfim, não vou definir aqui, mas e a gente tem que começar a pensar, e aí isso, né, eu vou trazer aqui um exemplo de como que de uma das razões que eu penso que pode ter contribuído para essa construção histórica, né, do empresariado que, em algum momento, começa a apoiar a transição e que passa a ser visto como representantes de uma democracia ou defendendo, né, publicamente a volta à democracia, etc., como que a gente precisa problematizar essas questões de maneira mais profunda para entender quais foram as razões, né, para esse suporte, né. Então, eu vou trazer aqui um exemplo bastante concreto, que eu não sei se todo mundo conhece, Rafael com certeza conhece, porque tem um texto que foi da onde eu tirei alguns insights, né, um texto do Rafael, que é o Manifesto dos Oito, ou o Documento dos Oito, né, de 1978, né, que foi assinado por 8 empresários, né, dentre eles alguns empresários bastante famosos, né, que enfim, badalaram aí na mídia durante muitos anos como grandes democratas, Antônio Hermílio de Moraes, Jorge Gerdau, José Mindlin, né, entre outros, né, que criticava abertamente a política do Geisel dentro, né, do Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo o PND. Houve, de fato, um debate, né, do empresariado nacional, né, sobre a forma como o governo estava desenvolvendo, né, subsídios, enfim, toda a questão mais contextual ali dos anos 70. Existia uma pressão pela transição e pela volta à democracia. Isso está escrito no documento, né?
Mas, e aí eu vou citar só um trechinho, né, desse documento, que eles falam assim, porque parece muito bonito, né? Eu acho que é isso que eu quero problematizar. Parece que eles são assim defensores, né, de uma democracia linda, né? Que, enfim, acreditamos que o desenvolvimento econômico e social, tal como o concebemos, somente será possível dentro de um marco político que permita uma ampla participação de todos. E só há um regime capaz de promover a plena explicitação de interesses e opiniões, dotado ao mesmo tempo de flexibilidade suficiente para absorver tensões e sem transformá-las num indesejável conflito de classes. Aqui eu posso fazer vários grifos, né? Indesejável conflito de classes. Eu acho que aqui é uma das chaves para a gente entender essa posição, né? O regime democrático. Mais que isso, estamos convencidos de que o sistema de livre iniciativa no Brasil e a economia de mercado são viáveis e podem ser duradouros se formos capazes de construir instituições que protejam os direitos dos cidadãos e garantam a liberdade. Nossa, né? São assim, grandes democratas, né? E aí, por que eu falei do grifo em relação ao indesejável conflito de classes, né? Ligando um pouco com o que eu estava falando lá no início, né? Sobre o posicionamento dos grupos empresariais, do empresariado no geral, em momentos de crise política ou em momentos de desconstrução ou reconstrução, né, de uma democracia restrita, claro, né, do jeito como eles gostariam, né, sem conflitos de classe, etc., eles se posicionam de acordo com o que seria melhor para os negócios deles, né? Então, o que a gente está vendo aí no ano de 78? Né? Grande parte desses signatários são paulistas, né? O que está acontecendo em São Paulo em 78? Né? A gente está tendo aí uma retomada grande do movimento organizado da classe operária, né, da classe trabalhadora organizada, que vai, de fato, atingir diretamente, né, as empresas, né, desses signatários. Inclusive, um dos signatários é o Vilares. Vilares é a primeira empresa que Lula foi líder sindical, né? Foi no momento onde ele era empregado, operário da Vilares, que ele virou o grande líder sindical que virou no final dos anos 70. Né? E aí o Vilares é um grande democrata, né? Ele assina esse manifesto e passou para adiante dessa forma. Né? Outro signatário interessante, eu acho que talvez o mais interessante de todos, né, é o Severo Fagundes Gomes. Severo Fagundes Gomes tinha acabado de sair do Ministério da Indústria e Comércio do governo Geisel. E aí ele é um dos signatários do Documento 18. Né? Ele era defensor desses grupos. Né? Ele estava defendendo ali, num debate com Mário Henrique Simonsen, dentro dos Ministérios Econômicos do Geisel, uma defesa, né, desses grupos. Né? Por que eu estou levantando essas questões, principalmente? Né? Porque eu acho que isso pode parecer que é uma oposição, né, ao governo do Geisel. E eu acredito que seja muito pelo contrário. Acho que eles estão negociando. Acho que, na verdade, eles estão, em certa medida, pensando numa chave de que o indesejável conflito de classes, né, não é bom para os negócios. A instabilidade política do país não é boa para os negócios. Né? Se as coisas estão começando a acontecer dessa forma, talvez dar um suporte à transição política, né, à abertura, à controlada, né, da forma como foi feita, pode ser uma boa opção. E, além de tudo, eles vão passar, né, para o debate público como os grandes defensores de um movimento legítimo, porque, de fato, estava sendo legitimado nesse sentido. Essa é uma hipótese de trabalho, tá, gente? Estou fazendo algumas afirmações aqui, mas são afirmações iniciais de pesquisa, mas que têm demonstrado alguma indicação interessante. Né? E aí eu fui procurar, né, como é que isso se refletia, se tinha algum reflexo dentro do governo do Geisel, né, dos arquivos do Geisel, do Azeredo da Silveira, sobre o manifesto, né, para pensar essa questão, né, da oposição, ou se eles estavam, de fato, enfrentando o governo Geisel em alguma medida. E aí eu lá não sei quem conhece o arquivo do Geisel, mas o arquivo do Geisel tem uma vasta documentação do SNI, né, do Serviço Nacional de Informações, está digitalizado, disponível na internet. E aí, num desses documentos do arquivo do Geisel, existe uma avaliação do campo interno, que era mandada regularmente para o Geisel, sob o título Manifesto dos Empresários de São Paulo. Né? E é visto de uma maneira relativamente positiva. Né? Então, não é visto como uma afronta ou como algo que venha, de fato, enfrentar e se colocar como no campo da oposição.
Na verdade, acho que é isso que eu estou querendo problematizar um pouco. Não vou ler o trecho, não, senão a gente vai ficar lendo coisa, acho que fica chato. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar que a defesa da transição por parte do empresariado deve ser relativizada, né? Por exemplo, no obituário, às vezes eu gosto de ler o obituário dessas pessoas porque é sempre curioso, né? Quem os escreve. Então, existe um obituário do Vilares, né, que eu citei aqui agora, escrito pelo Mino Carta, na Carta Capital, onde ele faz uma ode a ele, né, como um grande democrata, como um empresário, né, que, enfim, defendia a democracia, etc. E eu acredito que tenha sido essa forma, né? O Gerdau também virou conselheiro aí de alguns políticos do PT em algum momento, né? Então, acho que a gente tem que problematizar por que eles fizeram, por que eles atuaram dessa forma. E também pensar que esse grupo de empresários, por exemplo, né, é um grupo de empresários jovem, né? 50 anos é jovem, tá, gente? Jovens de 20, nós de 40 consideramos os 50 jovens. Jovens no sentido de que não participaram do processo do golpe em 64, não estavam naqueles grupos do IPES, eles não eram membros do IPES, né? Então, eles tinham uma espécie de desvinculação desse grupo, né? Então, eles poderiam, de alguma maneira, passar para o debate público e atuar numa legitimidade de uma visão mais progressista, né, que seja. Aqui eu falo um pouquinho de 78, já falei para vocês, né, que tem esse impacto direto, e isso se relaciona com a questão da estabilidade política que eu falei lá no início, né, e da defesa da transição, pensando numa chave de garantir a estabilidade sem prejuízo aos seus negócios, né, sem prejuízos maiores, porque uma ruptura política, o aprofundamento da luta de classes não é bem visto por esses grupos, apesar deles passarem como grandes democratas, né? E aí também tem uma outra parte da pesquisa, eu estou entrando nessa ideia de empresariado, transição, etc., mas também me interessa, como sempre me interessou nas pesquisas anteriores, pensar um pouco a relação Brasil-Estados Unidos, né, e como que isso se deu nesse contexto, né. Dentro do projeto também tem algumas visitas a arquivos no exterior, alguns que eu já pesquisei no meu doutorado, mas agora com um novo enfoque, né, principalmente o arquivo do David Rockefeller, que me interessa bastante, que tem uma relação bastante próxima com alguns desses empresários, inclusive, né. E a gente veio, nos anos 70, dentro dessa conjuntura também, aí a gente pensando no contexto internacional, um ajuste da política externa brasileira, né, nos anos 70, o chamado pragmatismo responsável, uma independência maior em relação aos Estados Unidos. E eu queria também buscar entender um pouco qual foi o papel, porque a pesquisa, citando aqui a pesquisa da nossa colega, né, Regiane Roeveler, sobre o Council for Americas, né, sempre existia uma preocupação dos governos da ditadura, desde o Castelo Branco, né, e dos empresários e dos membros do governo, em se relacionar, em estar nesses principais fóruns, né, internacionais de empresariado, como, por exemplo, o Council for Foreign Relations, que acredito que todo mundo conheça, é um dos maiores, né, até hoje. E aí, o que eu quero entender dentro dessa política de pragmatismo responsável, de uma maior independência dos Estados Unidos, né, qual foi o papel também do empresariado nesse contexto internacional, né, atuando como... E aí essa é uma expressão que talvez um dia pode passar de expressão a conceito, não sabemos, pode ser que sim, pode ser que não, isso está em aberto, mas defendida pela Regiane, né, fundada por Regiane Roeveler, chamada diplomacia privada empresarial, né, uma atuação paralela, para além do governo formal, desse empresariado, né, na construção do processo de transição também no exterior, né. Então, de início, eu comecei a pesquisar por dentro, pela diplomacia formal e enfim, pelos arquivos que eu já citei para vocês, e aí eu destaco duas visitas que eu acho bastante importantes para a gente começar a refletir nesse sentido, qual era o papel
internacional, da transição, nos fóruns internacionais do empresariado, né, que são duas visitas, uma visita do Mário Henrique Simonsen e uma visita do Antônio Azeredo da Silveira ao Council for Foreign Relations, onde eles foram as atrações principais, digamos assim, né, de uma reunião. Então, ambos em 74, no mesmo ano, né, em meses diferentes. Esse é um exemplo. Eles foram em outros fóruns menores, na América Latina e nos Estados Unidos, também fazer, enfim, a defesa, né, da política do governo Geisel, tanto a defesa da política externa, que estava sendo implementada, como também a defesa do processo, né, de abertura, de transição e etc., nos discursos, isso é muito claro, né? E sempre aparece a questão da empresa privada, né? Então, as perguntas que são feitas pela plateia, por exemplo, em um dos eventos, que isso está na documentação também, são perguntas preocupadas, né? São empresários preocupados com a estabilidade política do país, e a relação dessa estabilidade com a manutenção dos lucros da empresa privada, né? dos seus negócios, tanto na América Latina, mas especialmente no Brasil, né? Então, essa também é uma das frentes de pesquisa do projeto. Como vocês podem ver, tem várias frentes, está tudo em aberto. Eu não tenho ainda conclusões aqui para apresentar, mas espero ter em breve, né? E aí tem um trecho do Azeredo, e aí essa questão do pragmatismo responsável também é um debate caro, eu acho, a área de história, né? Tem muita produção sobre isso nas relações internacionais, e as publicações, pelo menos o que eu já levantei até agora, da área de relações internacionais, elas não dão conta da dinâmica. Claro, né? Difícil a gente achar um marxista raiz, né, nas relações internacionais, do conflito de classes, né, do aprofundamento do que estava acontecendo, do que estava aí em 78, e qual é a relação dessa política externa mais independente com esse contexto internacional e tudo mais, né? Ela é muito bem vista na área de relações internacionais, né? Um pragmatismo responsável, uma independência maior da política externa brasileira, né? Se colocando como centro, né? Não se alinhando automaticamente aos Estados Unidos e tudo mais. Então, é dessa forma que a política externa do governo do Azeredo passa, né, para essa literatura, principalmente da área das relações internacionais. E aí eu queria também investigar um pouco como que isso atingiu essa relação transnacional do empresariado, né? Como que a política externa brasileira, nesse momento, se relacionou com esse contexto todo que eu estou falando aqui. Gente, era mais ou menos isso. Mais uma vez, eu agradeço o Rafael aí pela oportunidade de apresentar esse início de pesquisa e fico à disposição para qualquer dúvida e esclarecimentos. Bem, me atrasando um pouco, mas já que assumi a mesa, eu quero dar o meu agradecimento ao Renato e à Martina por terem aceito participar dessa mesa, né? Mas, sem mais delongas, vamos passar agora para a intervenção do professor Renato. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Também faço meus aqui os agradecimentos, né, o convite para participar desse evento. Essa data redonda, né, essa efeméride, é muito oportuna para a gente fazer certas discussões, de preferência que não sejam muito pontuais, né, porque os trabalhos que a gente vem conhecendo têm avançado muito no ponto de vista do conhecimento de problemas específicos associados tanto ao golpe quanto ao regime pós-64. Então, a intenção da minha apresentação aqui é fugir um pouco a esse padrão e chamar a atenção para algumas questões conceituais, algumas questões que, rigorosamente, a gente poderia chamar de metodológicas, relativamente a esse ponto que a Martina tocou logo no início da apresentação dela, sobre a caracterização do regime político, né? Então, eu não vou falar do regime político, vou falar da discussão do conceito de regime político por um... Onde é que é a seta aqui? Aqui, pequenininha. Porque por um motivo, né, que está associado à minha proposta de discussão,
que tem a ver com um balanço impressionista, subjetivo, mas que provavelmente muitos dos colegas compartilham, que é a ideia de que a historiografia do regime pós-64 tem progredido, tem se diversificado, tem incluído novos temas, novas fontes, mas não tem se aprofundado do ponto de vista da base teórica e conceitual das análises que são feitas. Tá? Eu acredito que, em grande parte, isso deva ao fato de que a ideia da história como ciência tem sido, se não abandonada, pelo menos muito enfraquecida, né, nas nossas, pelo menos nas gerações mais recentes de historiadores. Então, a minha ideia é fazer uma discussão do conceito de regime político, partindo da ideia de que a história é uma disciplina científica e que, portanto, o desenvolvimento da pesquisa histórica exige a mobilização de conceitos, que são instrumentos para que a ciência avance. Né? Do ponto de vista da questão que eu estou propondo, o primeiro aspecto a ser considerado é a necessidade de, antes de se discutir um determinado regime político, se deixar claro, se fazer entender o que se entende por regime político. Se a gente for na literatura da ciência política, por exemplo, onde essa discussão é mais desenvolvida, a gente vai perceber que predomina uma definição de regime político associada à sociologia política clássica, à ciência política clássica, mobilizando, às vezes, formulações do século XVIII, né, como se elas dessem conta de situações atuais e que, frequentemente, derivam para a discussão de algo que a gente pode chamar também de sistema político, né, parlamentarismo, presidencialismo, república, etc. Então, eu estou propondo aqui trabalhar com a ideia de que o regime político é uma forma de dominação de uma parte da sociedade sobre outra. O regime político nas sociedades capitalistas, que são aquelas com que a gente lida, e especificamente o Brasil, tem uma característica muito clara de ser a forma como se organiza a dominação de classe, portanto, de uma parte da sociedade sobre outra parte da sociedade. Né? A historiografia, a meu ver, lida com o regime político nos seus aspectos práticos. Né? Lida com a questão do poder militar, com a questão da censura, a violência, tentativas de legitimação através do Estado, através da imprensa, enfim, isso tudo faz parte, de fato, da dinâmica de um regime político, mas não faz a discussão sobre o pensamento central que subjaz a uma determinada ideia de regime político. A ideia que eu apresentei aqui tem subjacente uma ideia, um pensamento de uma sociedade de classe. Né? Outras acepções terão outras formas de conceber uma sociedade. Dependendo dessa forma, vai se apresentar uma determinada dinâmica, uma determinada forma da dominação, das relações, das conexões políticas se estruturarem numa dada sociedade, num dado momento. Né? Eu vou dar uma pequena amostra aqui da variedade como se tem feito a classificação do regime político no Brasil pós-64, que está em ordem alfabética. Né? Então, quando a gente vê a literatura, a gente vê referências ao regime pós-64 como uma autocracia burguesa, colonial fascismo, uma ditadura bonapartista, uma ditadura burguesa, uma ditadura civil-militar, uma ditadura empresarial-militar, uma ditadura fascista, uma ditadura militar, um Estado. Nem sempre os analistas fazem distinção entre regime político e Estado. Eu acho que esse é um problema teórico. Estado burocrático autoritário, Estado de segurança nacional, fascismo dependente, regime autoritário, regime militar e situação autoritária. Então, eu acho que essa lista demonstra bem a variedade, e ela não esgota. Né? Existem outras menos votadas que poderiam ser acrescidas a essa lista. Né? Mas ela já dá uma ideia de como é importante
né, a gente trabalhar com o conceito que existe, às vezes até inconscientemente no analista, né, existe um conceito subjacente a essas formulações. Né. Nem sempre o analista tem isso consciente. Eu arriscaria até dizer que, em geral, não tem. Na historiografia do regime pós-64, apesar de muitos trabalhos, por exemplo, os trabalhos acadêmicos, né, desde uma monografia de graduação, passando por uma dissertação de mestrado e um trabalho de doutorado, em geral, tem um capítulo teórico. Né, mas o que acontece normalmente é uma distância entre a intenção e o gesto. Né. Em geral, se apresenta um capítulo teórico e ele é absolutamente esquecido depois na análise. Ele não funciona como uma lanterna que vai iluminar os problemas a serem analisados. A gente tem, inclusive, títulos de trabalho, né, que incluem um desses termos, uma dessas expressões, e depois não aparece mais na análise. Quer dizer, é apenas uma preocupação do autor de firmar uma posição ou de usar um termo que acha simpático, um termo que possa ser indicativo da linha teórica que o trabalho vai seguir. Mas, no entanto, quando a gente analisa o trabalho, não há linha teórica nenhuma. Em geral, é um trabalho, os trabalhos, a meu ver, na sua maioria, são de um empirismo modernizado. Né? A gente tem um empirismo combinado com algumas técnicas, história oral, algumas técnicas de trabalho com informação, mas que são apenas técnicas modernas de organizar as informações do melhor estilo empirista. Né? Porque o trabalho não dialoga com as questões teóricas que deveriam estar organizando aquele campo de conhecimento. Há uma distância entre a primeira declaração de fé teórica e a estrutura do trabalho, a organização do trabalho. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que é fundamental entender que, antes de tudo, o regime político é um conceito. Né? O regime político é um conceito. E ele deve ser trabalhado nessa ideia, né, de que ele faz parte de uma linguagem científica. Né. Como eu procurei ressaltar aqui, os conceitos têm funções abstratas, né, funções que se desenvolvem no plano da lógica, né, como organização do conhecimento. Né. E essas funções abstratas se combinam com funções não tão abstratas, né, que se referenciam a valores, né, a perspectivas ideológicas, que, no plano dos valores, orientam as escolhas que o analista faz, nem sempre consciente. Né? Frequentemente, disso a gente não sabe, mas isso a gente faz. Né? Só um crítico que está de fora é que vai poder apontar isso para a gente. Né? Então, as nossas escolhas teóricas e historiográficas, inclusive, né, tem muito a ver com a nossa visão de história, a nossa visão de sociedade, até mesmo, no plano mais geral, uma visão de mundo. Né? Bom, o conceito político, o conceito de regime político pode, a meu ver, ser discutido de mais de uma maneira. Né? Uma maneira absolutamente lógica, quer dizer, no plano abstrato da organização do pensamento. Mas como o regime político se refere a uma realidade complexa, uma realidade que gira em torno do conflito, né? Numa perspectiva marxista, o regime político lida com a luta de classes, portanto, com o conflito que está na estrutura da sociedade, ele vai, a meu ver, ele exige um conceito que lide com a contradição. Por isso que eu digo ali, né, dos limites da lógica formal, né, a lógica de base aristotélica, que é uma lógica que não consegue lidar com a contradição, só lida com a identidade formal, né, vazia de conteúdo. E isso cria um problema que a gente vê claramente em setores da historiografia. Né, quando a historiografia trabalha com a democracia e a ditadura como categorias antagônicas que se excluem. Né, A é A, B é B. Portanto, A não pode ser B, B não pode ser A. Né? E, no entanto, na história real, concreta, que é aquela que a história científica busca explicar, discutir, explicar, nós temos uma combinação de regimes políticos extremamente complexa. A partir do momento que os regimes políticos surgem na história, eles deixam marcas, eles invadem outros regimes políticos. Então, a gente tem democracias com traços fascistas. Se trabalhar com o conceito de bonapartismo, nós temos regimes democráticos a partir do bonapartismo raiz, né, do Luís Bonaparte na França,
todas as democracias que vieram depois têm traços bonapartistas, a ponto de o Engels, em final do século XIX, ter criado aquela expressão: o bonapartismo virou a religião da burguesia. E não há mais democracia para ele, né? Que fala isso no momento de grande expansão do movimento de massas na Alemanha, a ponto de ele, que era revolucionário, admitir que pudesse chegar ao poder na Alemanha naquele momento pelo voto. Ele vê bonapartismo em todas as democracias existentes ali no final do século XIX, embora não fossem ditaduras, porque o bonapartismo é uma ditadura. Então, a lógica formal não dá conta disso. E se é democracia, não pode ser bonapartismo, não pode ter traço bonapartista. Se tem traço bonapartista, não pode ser a democracia. Então, para isso, a meu ver, tem que se usar uma lógica dialética, né, que trabalhe com a ideia de identidade dos contrários, de complementação dos contrários. Né. Outro ponto ligado à questão da lógica, a meu ver, é a questão dialética da mudança, da duração, do tempo. Né? O conceito de regime político, como está voltado para a luta de classes, voltado para a disputa entre classes, frações de classes, ele tem que dar conta do dinamismo da sociedade. A gente não pode trabalhar com uma ideia de um regime político estático, né? Principalmente quando a gente lida com ditaduras como a portuguesa, a espanhola e a brasileira, que tiveram uma longevidade brutal. Né? E nenhuma dessas experiências é analisada pelos analistas mais consistentes como um regime que não mudou. Né? Todos eles têm traços de mudança que não são apenas formais. Na historiografia brasileira, principalmente a de perspectiva liberal, taxa-se a ditadura, nem de ditadura, é um regime autoritário, né, que vai acabar, nessa perspectiva, em 85, porque um presidente civil eleito. É um regime autoritário militar, o presidente agora não é militar, acabou o regime. Essa é uma limitação da análise formal, né, da análise baseada apenas na formalidade institucional, uma análise muito cara à perspectiva liberal, em especial de viés juridicista, como aquela que acha, por exemplo, que a ditadura aberta acabou no Brasil em 1979, quando entra em vigor a emenda constitucional número 11, que acabou com os atos institucionais. Como o Brasil passou a viver sob a égide apenas de uma Constituição, acabou a ditadura aberta, mesmo considerando que a Constituição em vigor é ditatorial. A Constituição de 1967, modificada em 69, sempre sob a égide da Lei de Segurança Nacional. Então, isso demonstra, né, que é preciso trabalhar com instrumentos de análise lógica que deem conta dessa mudança contraditória, que vai poder explicar, por exemplo, a temática da Martina de um período de transição que é ainda ditadura e já tem traços de democracia. Numa análise de lógica formal, não se dá conta disso. Ou bem você está ainda na ditadura, ou bem você já está na democracia. Então, a questão da dinâmica, da duração do regime, da dinâmica e das mudanças no tempo, na meu ver, recomenda uma análise de tipo de lógica dialética, né, que vai dar conta do caráter contraditório da história da sociedade, que se move a partir dessas contradições, e não a partir de desenvolvimentos lineares, apenas formais das instituições. A questão do tempo, né, eu já falei, vou passar por cima. A proposta que eu estou fazendo é trabalhar com o conceito de regime político, né, como uma expressão formulada pelo Mário Bunge, que era um epistemólogo, físico argentino, que morreu há pouco tempo, como uma fórmula complexa científica. Né. Tudo isso, é claro, mutatis mutandis, né, guardando as devidas proporções entre as análises de epistemologia da física com que ele trabalha e epistemologia da história. Né. Mas, pela ideia dele, é fundamental identificar o termo, né, que designa o conceito. Então, antes de se trabalhar com um determinado regime político, definir os conceitos que formam essa expressão complexa, os conceitos de regime e de política. Né? Uma vez
equacionada, explicitada essa opção teórica, vai se entender, vão se entender as formas que o regime político assume, pode assumir, dependendo da estrutura de pensamento do analista, dependendo da estrutura teórica, da visão de sociedade que cada analista tem. Tá? Então, é nesse sentido que o Bunge sugere, né, identificar os termos e a relação entre esses termos, que ele chama de análise sintática. Né? Quer dizer, a sintaxe é a relação entre as palavras que compõem uma determinada expressão, assim como as relações entre esses termos e os conceitos a que eles remetem, que seria a análise semântica, né? A análise do conteúdo da palavra. Né? Porque, dependendo da visão teórica, a palavra terá significados diferentes. Então, para a gente ter uma precisão conceitual, é importante definir, mais uma vez, o que está entendendo por regime e o que está se entendendo por político. Né? Dou alguns exemplos aqui, né, de algumas dessas expressões que procuram dar conta da caracterização do regime e que são compostas por termos, né, por elementos. Ditadura mais militar. Né? Preciso explicar o que se entende por ditadura e militar, no sentido de poder militar, que pode caracterizar um regime. Ditadura mais civil-militar. Né? A expressão ditadura civil-militar tem esses dois elementos, é composta de dois elementos, né? A ditadura e civil-militar. Isso já fica mais complexo, né? Como é que se pode explicar civil-militar, que teoricamente são não só distintos, como frequentemente antagônicos, compondo uma mesma expressão? Né? Não dá para usar apenas, né? Tem que explicar. Essa expressão, particularmente, né, que é talvez a hegemônica hoje em dia na historiografia e até mesmo na imprensa em geral, na imprensa política, é usada eu vou falar com base nos trabalhos que eu tenho lido de pós-graduação. Né? Eu acabei de ler recentemente uma qualificação de doutorado, onde está no título. Está no título, a ditadura civil-militar no Estado tal, que é um trabalho de história regional. Aí você vai ler 163 páginas, essa expressão não aparece mais nenhuma vez no trabalho. E não há nada que conecte a análise feita com essa expressão. A primeira sugestão que eu fiz na qualificação era: tira isso do título e deixa só a ditadura. Ditadura é fundamental para contextualizar o trabalho, mas o civil-militar só complica, né? Porque ele não explica, o trabalho não explica por que é importante considerar que aquela ditadura é civil-militar. Se fosse fascista, né, ditadura fascista é a mesma coisa. Por que é importante caracterizar aquele regime como fascista para a gente entender o desenvolvimento da análise? Nos termos em que o trabalho foi organizando, não alteraria nada, não precisa adjetivar essa ditadura, basta dizer que é uma ditadura para distinguir de uma democracia. E toca o trabalho. Né? Se isso vai implicar uma limitação ou não, é uma outra discussão, mas botar ali civil-militar só complica, não ajuda. A mesma coisa, ditadura empresarial militar. Né? Que, como a Martina disse, né, já está se criando um subcampo historiográfico em torno dessa ideia, né, mas ela é descritiva, ela não é um conceito. Né? A gente pode ter uma democracia empresarial militar. Né? Depende, tem gente que acha que no governo Bolsonaro o nosso regime se militarizou, mas era uma democracia. Né? Tanto que ele não conseguiu dar o golpe, ele foi obstado pelo STF, vários setores sociais pressionaram, porque era uma democracia. Se fosse uma ditadura, a gente hoje não estava aqui. Né? Então, é uma democracia em conflito, em crise, com um processo de militarização, mas que não militarizou o Estado e nem o regime. Então, a gente poderia falar, né, uma democracia empresarial militar, porque o conteúdo empresarial, quer dizer, de privilegiar os empresários, os interesses dos empresários, as demandas dos empresários, não tem a menor dúvida. Né? Então, essa é uma expressão que tem um grande poder descritivo, mas não conceitual. Né? Não está no mesmo nível de ditadura fascista, ditadura bonapartista, que remetem a uma teoria dos regimes políticos. Né? E por isso são mais precisos na delimitação das características desse regime. Bom, então, a proposta é identificar o termo que funciona como o conceito, identificar os termos de relação entre eles, e, a meu ver, uma tarefa que todos deveriam assumir, que é questionar o conhecimento que embasa as classificações do regime político pós-64 no Brasil. Né? Eu tenho uma forte impressão,
Tudo isso é impressão, impressionismo típico. Mas tem uma forte impressão que essa dissociação entre o conceito anunciado no título e o desenvolvimento da pesquisa, em grande parte, reflete um parco conhecimento do objeto. Quando a gente conhece mal um objeto, a gente não consegue especular com conexões que esse objeto possa ter com um plano teórico. Porque a gente conhece mal a teoria e conhece mal o objeto. Insisto que boa parte dos trabalhos que eu leio são trabalhos empiristas, né? São trabalhos que trabalham com uma fonte, trabalhar com o jornal tal. Na graduação se fala, né, o meu jornal. Né? Trabalhar com um período específico, o meu período. Isso é uma questão de orientação que vem da graduação. Né? Quando a gente trabalha assim, a tendência é a gente não ter uma visão de conjunto da questão dos jornais, da questão cronológica, mas foca numa visão muito restrita do objeto ou do seu enquadramento temporal. Então, eu acho que é fundamental, os nossos trabalhos, para os trabalhos que a gente orienta e examina, checar mais qual é o embasamento teórico e empírico desses trabalhos. Né? Porque eu acho que essa dissociação entre o conceito que é assumido e a análise que é desenvolvida denuncia problemas, né, que têm que ser resolvidos. E a outra questão, né, que formulações teóricas estão subjacentes às fórmulas classificatórias? Né? Muitas vezes o próprio autor não tem consciência disso, né, mas naquela listinha que eu apresentei, que poderia ser ampliada, todos aqueles termos têm alguma visão teórica por trás, alguma visão do que é a sociedade, do que é a organização política da sociedade, quais são os setores que são beneficiados. Ainda que seja uma visão fragmentada, ela existe e serve de base para que se utilize, ou por simpatia ou por adesão teórica, aquela expressão que vai ser apontada como característica do regime político. Bom, e por último, nesse item, né, sugerido pelo Mário Bunge, em que medida os conceitos usados contribuem para a produção e para a exportação de conhecimento? Né? Quer dizer, quando os conceitos adotados não orientam a pesquisa, a meu ver, eles contribuem pouco para o avanço do conhecimento. Né? O conhecimento que vai ser mobilizado no trabalho provavelmente vai ser ratificador do que já se sabe no ponto de partida, ou vai acrescentar elementos quantitativos, detalhes, tal, mas não um avanço no conhecimento do ponto de vista científico, ou seja, do ponto de vista da problemática que deve iniciar a pesquisa, deve dar ponto de partida da pesquisa, dentro da ideia da escola dos análises, né, da primeira geração, da história-problema. Né? É uma grande aproximação com a perspectiva científica. Né? O pensamento científico começa com um problema. Né? A partir dali, você levanta uma hipótese, você desenvolve o seu trabalho. Então, no final da pesquisa, tem que responder ao problema. Né? A história científica, seguindo a ciência, deve ser explicativa, não apenas hermenêutica, interpretativa e por aí. Né? Então, de que maneira o conhecimento produzido ajudou a que o conhecimento, a área de conhecimento em que aquele tema está inserido, avançou. Né? Diminuiu o nível de ignorância, iluminou áreas que estavam até então mal entendidas, mal compreendidas, né? Fazer esse balanço que é fundamental. Bom, eu comentei aqui, né, a expressão, algumas expressões que, a meu ver, são fortes descritivamente, mas não são expressões conceituais. Né? Eu chamo a atenção para isso porque eu entendo que o conceito é um instrumento, é a arma que a gente tem, né, que permite uma explicação para os problemas. A descrição, a meu ver, não explica. Né? A descrição ajuda a gente a talvez estabelecer ou ampliar um controle empírico do objeto, mas não uma postura explicativa do problema que deveria ser a questão central da nossa pesquisa. A outra categoria, né, que se associaria à relação com o objeto seria o que eu estou chamando aqui de termo, né, que seria aquilo que fornece a descrição. Né?
para diferenciar do conceito como instrumento heurístico, existe a expressão termo, que é uma palavra, né, uma expressão linguística, ou um conjunto de palavras, uma frase, etc., que a gente utiliza para descrever. No projeto de pesquisa, a gente tem a oportunidade de trabalhar com as duas categorias. Quando nos pedem no projeto delimite o seu objeto, a gente usa termos, a gente descreve o objeto. Quando nos pedem o quadro teórico, a gente usa conceitos, não vai usar os termos, embora a gente use palavras. Os conceitos são palavras que ganham um sentido específico no plano teórico. Aí elas se dissociam do seu sentido comum, ordinário, né, e passam a ter o sentido de conceito, de instrumento de conhecimento, que pode até coincidir com o seu sentido ordinário ou não. Né. Fascismo, por exemplo, né, o fascismo surge de uma palavra, do fascio, né, que não era um conceito político, era um feixe que passa a ser político quando ele passa a ser símbolo de poder. Depois, lá na Roma Antiga, depois, lá na frente, ele vai ser o símbolo de um regime político. Aí já não, você pode até já esquecer o feixe, né? Só pensa no fascismo como um conceito, né? Com base um conceito voltado para explicar um determinado regime político. Bom, então eu cito aqui alguns exemplos, né, do que eu considero expressões conceituais. Ditadura fascista, né? Fascista marca um conceito. Ditadura bonapartista, regime autoritário. Quando a gente trabalha, se a gente está fazendo uma discussão razoavelmente abstrata e fala, não, é um regime bonapartista, né, já se sabe a que está se referindo, né, de maneira típica, né, de tipo de regime político. É claro que cada país vai ter a sua forma, a sua especificidade de regime bonapartista. O Leon Trotsky, né, quando estava aqui no México, analisando os países da América Latina, ele disse que os países da América Latina, ele dá lá as razões dele, constituem regimes bonapartistas, sui generis. Ou seja, não é o regime bonapartista francês, nem os que podem ter existido na Europa. São regimes bonapartistas de sociedades dependentes, neocoloniais, enfim, que têm uma série de condições específicas. Mas tem a característica fundamental na relação entre as classes sociais e entre essas classes e o Estado, de acordo com aquilo que ele entende que é o padrão bonapartista, que vem lá da França, né? Mas não é igual ao que tem na América Latina. Então, nesse sentido, é que a gente pode dizer que o bonapartismo, a ditadura bonapartista, lida com um conceito que é altamente abstrato, né? Já os exemplos de termo que eu estou dando aqui são os que eu já falei, ditadura civil-militar, ditadura empresarial-militar. Essas duas expressões não correspondem a tipos que integrem uma teoria política. Podem vir a ser no futuro, mas hoje não são. Não é? Se trabalhar, por exemplo, com a teoria dos regimes, dos estados de crise do Nikos Poulantzas, não é? Lá, ditadura bonapartista, ditadura fascista, ditadura militar. Não está ditadura civil-militar, não está ditadura empresarial-militar. Né? Embora essas três formas de Estado, nos termos dele, sejam de caráter de classe empresarial, e alguns militar. Você não tem ditadura que não seja militar. Né? Se uma ditadura bonapartista, certamente vai ter um conteúdo militar muito forte. Né? Mas, quando ele fala em bonapartismo, está apontando para uma relação de segmentos da sociedade, de segmentos do Estado com classes sociais. Não está lidando com uma ditadura militar que só corresponda a interesses do segmento militar. O elemento militar aí vai cumprir uma função num sistema mais geral de dominação de classe. Então, no meu entender, isso é importante, né? Fazer a distinção entre as classificações de regime político que operam com conceitos e aquelas que operam com termos descritivos, que são importantes. A gente tem que avançar na descrição do nosso objeto, né? Mas, na hora de classificar em tipos, montar uma tipologia, a gente tem que recorrer a um conceito. Bom, tanto as fórmulas conceituais quanto as descritivas têm eficácia desigual.
né? Ou seja, certos conceitos podem ser mais eficazes para explicar um regime político do que outros, né? Aqui no nosso caso, por exemplo, eu acho que, tendo a achar que o conceito de ditadura bonapartista é mais eficaz do que o conceito de regime autoritário. Eu acho que ele explica mais elementos, traços da dinâmica do regime pós-64 do que a noção conceitual de regime autoritário, né? A mesma coisa em relação aos termos descritivos. Eu acho que o termo ditadura empresarial militar cobre um campo de explicação mais preciso do que a expressão civil-militar, né? Então, mas isso é uma questão de interpretação, né? E a escolha vai depender da visão teórica, consciente ou inconsciente, do analista, né? Bom, terminando aqui, faço algumas considerações finais, que eu acho que são sugestões, né, para tanto quem ainda é aluno, estudante, quanto já quem é pesquisador, professor. 1, fortalecer a perspectiva da história como ciência. 2, desenvolver a crítica teórica dos termos e conceitos adotados, explícita ou tacitamente, nas análises do regime político pós-64. E, por último, fazer um balanço da historiografia do regime político pós-64 do ponto de vista metodológico, porque os balanços existentes são fundamentalmente historiográficos. Raramente, até mesmo textos que têm no título considerações teóricas e historiográficas, negam a teoria, né? Fazem considerações apenas historiográficas, e aí, acho que desse jeito, não se contribui para o avanço do conhecimento. Bueno, disculpen que hablo en español. Primero que nada, muchísimas gracias por el panel, súper interesante, muy valiosas las contribuciones. Quería hacerles una pregunta a cada uno. Martina, en primer lugar, el periodo 74-79, vos hablaste centralmente de Brasil y de las relaciones con Estados Unidos, mencionaste muy poquito América Latina. Me preguntaba cuál es el lugar de las vinculaciones entre dictaduras en ese momento, porque justamente se pone en marcha el Plan Cóndor a mediados de los años 70 y bueno, tenemos un proceso de expansión, un ciclo dictatorial en América Latina, por supuesto Uruguay y Chile en el 73, Argentina en el 76, y me preguntaba un poco cuál era el lugar que tenía la dimensión latinoamericana allí, ¿no? Por otro lado, me preguntaba también respecto a esta diplomacia empresarial, cómo pensabas tomar un poco la propuesta, la provocación, hablar un poquito más de esto que citabas a Reggiani y decías, sobre todo si existen, si encontraste algunos conductos específicos de vinculación entre sectores empresariales. Es un gran desafío reconstruir los vínculos y diálogos de grupos empresariales dentro de los propios países. Por lo menos nos pasa en Argentina y creo que en Brasil hubo un enorme esfuerzo también en ese sentido. Muchos de estos diálogos son clandestinos, secretos o tienen documentación difícil de encontrar. Entonces me preguntaba también esta cuestión particular, ¿qué vías o cuestiones encontraste que podrían hablar de esta diplomacia empresarial? ¿Cuáles son los conductos, ¿no? Y por qué, digo, Reggiani habla de una institución en particular, pero quizás, como estás abriendo el juego y pensándolo, bueno, simplemente ver qué puntas tenés al respecto. Profesor Renato, muy interesante la propuesta a la hora de plantear la importancia de la discusión teórica, conceptual y metodológica. Muchas veces efectivamente se analizan los procesos históricos sin explicitar del todo o sin poner en juego esos conceptos. En Argentina hay una discusión muy fuerte sobre otros aspectos, porque aquí me preguntaba también, la conceptualización de las etapas en general no es en función de la totalidad, sino que muchos de los investigadores entran a pensar determinados aspectos. En Argentina hay una discusión de caracterización muy fuerte del proceso represivo en sí. Y existen miradas que hablan de terrorismo de Estado, de delitos de lesa humanidad, de crímenes contra la humanidad, de genocidio.
y de otras acepciones, también está autoritarismo y demás, o sea que no es solo la discusión, me preguntaba, dentro de esta discusión general sobre la caracterización de una etapa, también hay aspectos y dimensiones de esos procesos que se desarrollan en ese momento, ¿no? Está también la caracterización de los papeles del Estado en cada una de las etapas, digo, ubicando este periodo, el periodo dictatorial, ¿por qué recortarlo, ¿no? Digo, el recorte cronológico también es muy importante. Ahí claramente hay esta distinción entre democracia y dictadura que de algún modo está cuestionando a la hora de decir, bueno, hay componentes de cada uno en el otro y no es posible considerarlos como bloques uniformes. Bueno, no es solo eso, sino que hay una serie de dimensiones dentro de cada periodo para caracterizar. Me preguntaba si había pensado también en eso, en las distintas caracterizaciones en el caso de Brasil, en estos aspectos, en el aspecto represivo, si estas discusiones que tenemos en Argentina aparecen aquí y cómo. Y por último, también quería preguntar cuál es su conceptualización para el periodo, ¿no? Porque acá hay una propuesta en términos de agenda de investigación, de la importancia de lo teórico, lo conceptual y lo metodológico. ¿Cuál sería su caracterización para el periodo 64, y acá venimos un problema, 85 u 88, digamos? ¿Cómo lo caracterizaría mejor y por qué, ¿no? Eso, gracias. Olá, olá, boa tarde a todos e todas. Primeiro, parabenizar a mesa. Eu acho que a gente poderia ficar aqui ouvindo o Renato até às 18h. Eu fiquei te ouvindo, Renato, só pensando nos meus alunos, nas minhas orientações, e até comentei aqui com o Rafael, quanto a sua fala é importante no sentido de fazer a gente rever a nossa prática mesmo de orientação, de trabalho. Então, quero te parabenizar, é sempre um prazer te ouvir. Sempre, todas as vezes que eu te ouço falar, assim, me dá uma sensação muito boa de estar aprendendo algo absolutamente novo. Isso é muito importante. Então, meus parabéns. Eu queria te pedir se você pudesse falar um pouquinho, um pouco da sua conceituação do fim da ditadura, né? Por que você marca o 88 e não o 85? Eu acho que seria interessante que as pessoas compartilhassem um pouco dessa tua hipótese. E, Martina, ontem a gente... E, mais uma vez, muito obrigada. Ontem a gente ficou discutindo aqui, eu tenho trabalhado um pouco com a repressão no campo, e a Vitória levantou a questão da gente trabalhar com a atuação das empresas. Eu acabei de analisar um documento produzido pelo SNI, que listava algumas empresas que atuaram na repressão do campo, e dentre elas estava a Ultragás, no interior do Maranhão. Um documento do SNI que pega de 70 a 77. Foi um pouco do que eu apresentei aqui ontem. E aí a Vitória apontou, olha, né, as empresas, e eu tentei já acessar algumas fontes no Maranhão e realmente não consegui. E queria, então, que você falasse um pouco das suas fontes, como é que você está acessando, como é que está sendo, que tipo de fonte você está conseguindo levantar, e um pouquinho que você detalhasse a sua orientação metodológica, tá bom? Obrigada, era isso. Sim, pedi. Bom, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar a mesa, Renato e Martina, por terem, assim, graciosamente terem aceito o nosso convite, está aqui nos abrilhantando com as suas palavras, as suas apresentações. Peço desculpas especialmente a Martina por não ter chegado a tempo, né, de assistir. E, enfim, não estou no melhor dia, não estava muito bem de manhã. Mas eu queria dizer o seguinte, primeiro, Martina, assim, a partir do que eu já conheço, teus trabalhos e tudo mais, pensando o período, a gente normalmente costuma falar de golpe empresarial militar, ditadura empresarial militar, e aí, Renato, a gente vai discutir melhor isso aí. Mas eu queria problematizar que a gente sempre está pensando do ponto de vista dessa relação do poder, né? E aí, pensando no bom e velho Gramsci, e também no próprio Pulantzas, né, a gente sabe que existe um Estado ampliado, perpassado por contradições e luta de classes, e também de frações de classe. Então, a primeira questão é identificar quais são as frações empresariais que estão atuando efetivamente nesse bloco do poder,
que fazem parte dessa consolidação ao longo dessa ditadura, e especialmente aqueles grupos que vão estar liderando o processo, né, de transição. E aí é uma outra discussão, mas de transição no sentido de que você vai buscar uma reconfiguração de caráter democrático desse bloco de poder, né, que vai tentar construir uma hegemonia ao longo dos anos 80 e que só vai se consolidar efetivamente com a agenda neoliberal nos anos 90, ou seja, após a eleição de 89, com a Constituição de 88, com a eleição de 89 e os governos Collor, Itamar e FHC. O que faz com que essas empresas e essas frações, né, dessa classe empresarial tenham essa percepção e façam essa mudança de turno? Né? Em grande parte, a gente também só pode falar isso entendendo na luta da própria classe trabalhadora. Ou seja, não se pode esquecer, e aí eu estou falando para além do calendário eleitoral, das vitórias eleitorais no Senado de 74, do MDB, não. Eu estou falando de uma mobilização que começa a acontecer no final dos anos 70, que vem desde o campo e da cidade, nas lutas contra as barragens, que vão gerar depois as ocupações e a criação do MST, as lutas contra a carestia, os movimentos das SEBs, das comunidades eclesiais de base, as associações de moradores e também, principalmente, as lutas do movimento sindical. E é óbvio que tudo isso sendo monitorado, né, pelo Estado, pelas empresas, e tendo que buscar uma resposta a essa mobilização também. Afinal de contas, nós consideramos que somos historiadores trabalhando de uma dinâmica dialética. Né? Então, essa análise ela não é desconhecida assim. Havia os serviços especiais, né, do Estado, o SNI e outros órgãos de informação, mas também, entre aspas, consultorias contratadas pelas empresas que se infiltravam e acompanhavam esses movimentos. Aí eu queria que você pudesse falar, explorar um pouco mais essa questão, que não é a dualidade, na verdade, ela faz parte do mesmo processo. E, meu grande querido Renato, eu queria problematizar um pouquinho, na linha do que você falou. Foi brilhante a tua argumentação, e, assim, eu assino embaixo no que você colocou, a distinção entre categoria e termo e as diferentes formas em que você foi buscando um rigor teórico, conceitual, para trabalhar com a ditadura. Realmente, compartilho também da angústia que me dá toda vez que eu vou para uma leitura de uma dissertação e tese, que está lá, ditadura civil e empresarial, e, alguns anos atrás, então, isso me dava um pânico maior, que era a tal da hegemonia na ditadura. E aí se enfiava Gramsci de qualquer jeito, dizendo que a ditadura civil tinha um consenso. Isso gerava uma confusão, uma série de contradições teóricas que eram difíceis de digerir. Né? E, inclusive, da gente estar numa sessão de banco, às vezes convidado, tendo que fazer o papel do grilo falante. Isso não dá, isso é complicado. Então, te entendo perfeitamente. Mas, ao mesmo tempo, eu cada vez mais tenho sido convencido, e por isso que eu estou dialogando contigo, eu gostaria de ter isso mais claro, de que o termo empresarial militar, da forma com que esse campo hoje tem sido trabalhado, está se constituindo, e por isso que eu concordo contigo, talvez ainda não seja uma categoria, do ponto de vista formal, um conceito de uma ditadura empresarial, mas está se constituindo para caracterizar que não basta simplesmente chamar ditadura, ou mesmo ditadura bonapartista, mas enfatizar o caráter de que há uma determinação, em última instância, dessas grandes empresas, que não são apenas simplesmente civis, que estão apoiando ou participando, a questão vai muito além. Né? E, por outro lado, não é eximir de responsabilidade o setor empresarial, e também não se trata de eximir da responsabilidade o setor militar, mas fazer com que haja, de fato, uma simbiose desses setores, que é o que ocorre. Então, assim, são reflexões ainda em aberto, Renato, que eu proponho para esse nosso diálogo. Eu acho que você, e aliás, Martina também, na outra apresentação que eu estava na mesa junto lá na UERJ, estão contribuindo em muito para que esse campo, e aí estou dizendo no campo do qual eu acho que nós nos filiamos, aí, possamos ter mais consistência nas nossas análises. Aí eu agradeço por isso. Bom, agradecer então mais uma vez o Renato e a Martina, acho que foram falas excelentes. Eu queria colocar então para a Martina uma questão, pensando um pouco nessa dimensão da diplomacia privada e também da política externa, enfim, enquanto política estatal. Né? As relações entre Brasil e Estados Unidos nesse período foram, do ponto de vista da política externa, relativamente conflituosas, né? Por exemplo, na questão nuclear, né?
quando o Brasil assina acordo com a Alemanha, há uma oposição muito forte do governo americano, enfim, tem uma série de questões. Aí eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre essa dimensão, né, no plano empresarial, né, dessas relações entre o Brasil e os Estados Unidos, e no plano estatal, enquanto política externa, né, como é que você pensa as duas dimensões? Bom, e para o Renato, é um pouco mais ou menos na linha do que o Gelson falou um pouco, enfim, né, acho que foi uma verdadeira aula, né, de metodologia de pesquisa histórica, né, de quadro teórico, é legal, alguns alunos aqui estão presentes, né, pensarem um pouco essas questões, mas eu queria que você comentasse um pouco como que a ideia de uma ditadura bonapartista enquanto conceito, né, e de uma ditadura empresarial militar enquanto termo, elas se conectam com a categoria, noção, conceito de classe social, né, e aí na nossa perspectiva teórica do marxismo. Como é que a gente pode amarrar essas questões? Eu vou pedir só 1 minuto para falar uma coisa que eu esqueci, imperdoável, de falar que é uma grande honra estar na mesa com o Renato. Imperdoável não ter falado isso no início. Meu orientador da vida inteira. Se a gente está nas efemérides dos 60 anos do golpe, a gente está na efeméride dos 20 anos de orientação, porque eu não vou largar Renato nunca mais como meu orientador. Meu orientador ad eternum da vida toda, então... uma grande honra. Eu estava brincando com os meus colegas que eu venci na vida, porque eu fiz uma mesa com a Virgínia Fontes e uma mesa com o Renato Lemos. Não preciso de mais nada, já estou bem na fita, né? Então, depois desse imperdoável equívoco de não ter falado isso no início, uma gafe horrorosa, vai me perdoar, é claro. Eu vou fazer alguns comentários sobre as perguntas. E também quero dizer antes, né, que é sempre um prazer ouvir Renato. Vou fazer a mesma fala de Mônica. Ele foi falando aqui, eu ficava assim, sim, claro. Eu acho que estava todo mundo meio balançando a cabeça, né, no sentido de, acontece isso mesmo. Né? Acho que é um sentimento geral dos orientadores, talvez, né, essa questão do afastamento aí, do conceito, que aparece depois não aparece mais, né? O quadro teórico fica num lugar só e depois ele não entra mais em lugar nenhum. Acho que isso é um sentimento compartilhado, quase uma sessão de terapia, né, analítica entre orientadores em relação a isso, né? Acho bastante importante. Vitória, obrigada pela sua pergunta. Eu vou te falar sinceramente, eu não pensei ainda no desdobramento em relação aos ciclos na América Latina, né, Argentina e tudo mais. Como eu falei, esse projeto está muito no comecinho. Eu já vou emendar nas fontes, porque eu acho que eu consigo te responder melhor. E aí pego também já o eixo para responder a pergunta da Mônica sobre as fontes, né. Voltando lá para a minha pesquisa de doutorado, que é sobre, né, o empresariado em relação ao Brasil e Estados Unidos no processo do golpe, né, eu sempre busquei, eu não pesquiso os grupos econômicos, não pesquiso empresas em si, né? Eu pesquiso os empresários, né? A gente fui muito tentando, tinha uma pretensão, né? A gente sempre tem umas pretensões no início do doutorado, achando que vai fazer uma grande rede, um mapeamento incrível de todos os empresários transnacionais, etc. Isso não é possível, não tem fonte para isso, né? O que a gente consegue é fazer recortes, né? Então, as minhas fontes, basicamente, durante o doutorado, foram arquivos pessoais de empresários, né? A grande maioria. Eu acho que esse são fontes que a gente pode explorar ainda mais, né? Até porque a maior parte dos políticos, né, principalmente o pessoal dos ministérios econômicos do período da ditadura, grande parte deles tem arquivos, né, pessoais, no CPDOC, por exemplo, né? Então, a gente tem alguns arquivos, tem o arquivo do Roberto Campos, né? A gente recebeu recentemente, esse é um grande spoiler, o arquivo do Mário Henrique Simons, que provavelmente vai ficar disponível em breve. Ele é pequeno, mas tem algumas coisas interessantes, né? O arquivo do próprio IPES, o arquivo do Paulo Aires Filho, que eu citei aqui, é um arquivo potencial para a gente pesquisar e mapear, né? Essas relações transnacionais, pelo menos do período do doutorado que eu estudei no início, né? A ideia do projeto veio do arquivo pessoal do Paulo Aires, né? Que ele tem trocas de cartas pessoais com David Rockefeller, e aí essa ligação me levou também aos arquivos pessoais da família Rockefeller, né? Então, os arquivos
lá no Rockefeller Archive Center, e aí lá tem o arquivo da Fundação Ford, o arquivo da Fundação Rockefeller, e toda essa relação internacional, e que eu acho que tem potencial altíssimo para pesquisas sobre Argentina, Chile, etc. Né? Eles têm, de fato, uma preocupação com a América Latina, principalmente nos anos 60. Essa questão, ali no período logo do início da Aliança para o Progresso, que aí é a minha pesquisa de doutorado, né, é muito evidente. Não era uma preocupação com o Brasil, especialmente, era uma preocupação, a política externa americana estava preocupada e construindo, né, uma política externa que visasse uma ocupação mesmo, através, inclusive, das empresas privadas, né, estratégica dentro dos países latino-americanos, né, buscando um alinhamento cada vez maior, uma dependência cada vez maior aos Estados Unidos. Né. Eu não tenho certeza absoluta se isso se replica nos anos 70, mas eu acho que tem alguns elementos de continuidade, com certeza. Né? Acho que a gente tem que aprofundar essa questão. Mas, basicamente, em relação a fontes, a minha busca é, nesse mapeamento, nesse projeto agora, como vou andar um pouco mais adiante, né, no tempo, o arquivo do Geisel é um arquivo potencial para a gente partir para várias questões. O arquivo da Azeredo da Silveira também, que foi pouquíssimo explorado em pesquisas da área de história, tem alguns trabalhos, né, mas RI já publicou muita coisa e tal. Entrevistas de história oral, né, a gente tem muitas entrevistas de história oral, analisando criticamente, né. Eu fiquei pensando aqui, você falando do empirismo, né? A gente pode chamar de miséria da empiria, talvez, porque a gente já está chegando nesse ponto. Né? Então, a pessoa pega e replica aquela entrevista de história oral, ou aquelas fontes, e não faz nenhum tipo de análise crítica. Né? Então, entrevistas de história oral, muitas delas, né? Entrevista, por exemplo, do Severo Gomes, que é um dos membros do Documento dos Oito, tem vários indícios interessantes. É uma entrevista que só tem áudio no CPDOC, nunca foi transcrita, acho que muito pouco usada. Enfim, ainda estou na fase de pesquisa dessas fontes, né? Mas também internacionalmente, de novo, Fundação Rockefeller, os arquivos das bibliotecas presidenciais, arquivos pessoais. Né? Eu achei muita coisa no arquivo do Kennedy, no arquivo dos seus correligionários, né? Do seu staff todo. E o Arquivo Nacional dos Estados Unidos. Né? Então, eu pesquisei muito no Departamento de Comércio e pretendo pesquisar também no Departamento de Comércio agora nos anos 70, e aí emendando também um pouco aí na pergunta do Rafael, né, de tentar entender qual era a entrada, porque durante os anos 60 eu consegui entender muito bem qual era a entrada do empresariado, né, norte-americano e sua preocupação com a América Latina, especialmente, né, dentro do Departamento de Comércio. Né? A documentação do Departamento de Comércio foi extremamente determinante para entender como que a política externa norte-americana ela tinha uma relação muito íntima com o Departamento de Comércio. Né? Porque a gente pensa muito no Departamento de Estado, a gente pensa muito, né, na forma da política. Por isso que essa ideia de diplomacia empresarial, privada empresarial, eu acho que o maior exemplo, talvez, para a gente começar a pensar nessa dinâmica, e ele vem de um debate que eu tive com a Regiane também, durante a construção da tese dela, é o David Rockefeller, né, que eu brinco que ele é um grande arroz de festa, porque o cara está em todas, né, ele está em todas essas instituições, ele está em todas essas relações. Né, e aí ele talvez seja o empresário que a gente pode identificar mais claramente como um embaixador, né, empresarial, um diplomata empresarial e que defende os interesses, né, e que vai, inclusive, mobilizar uma militância empresarial transnacional nesse sentido. Né, ele vai unir muita coisa. Porque ele vai estar à frente de vários grupos, ele vai estar presente em diversos conselhos, né? E ele é presidente do Chase Manhattan Bank, ele é presidente, enfim, ele é um Rockefeller, né? Ele é uma pessoa que, de fato, tem ali correlações muito fortes. Acho que ele é um bom exemplo, e essa questão da década de 60 pode ser um bom exemplo, e a minha ideia é pesquisar também no Departamento de Comércio como isso se deu nos anos 70. Né? Porque nos anos 60 a gente teve o comitê de 23 empresários, liderado pelo Rockefeller, que era a parte formal do Departamento de Comércio, que definiu as políticas de investimento da empresa privada na América Latina para a Aliança para o Progresso. Né? E esse processo é muito importante da gente entender, porque, de fato,
lá nos Estados Unidos existe uma dinâmica muito forte da entrada desses empresários, né, na política, e acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar como uma questão estrutural, talvez, né? Eu acho que a participação de empresários na política, a gente não vai mais analisar isso agora, né? Depois de tudo que a gente já falou aqui, como um momento conjuntural, né? A gente tem que começar a pensar como uma questão sistêmica, talvez, né? Uma questão da dinâmica capitalista, né? Então, isso tem uma perspectiva, e provavelmente não tem como te responder especialmente agora, Rafael, sobre os anos 70, né? O que de fato o empresariado estava articulando, né? Qual era a forma de articulação que se tinha dentro dessa relação mais paralela e formal, mas eu tenho uma desconfiança de que isso era algo evidente. Até pela própria tese da Rejane, que é uma tese que vai aos anos 70, né, a comissão trilateral, todos esses indícios que a gente já vê aí de uma entidades, né, transnacionais de correlação e configuração que vão ser importantes no período. Né? Deixa eu ver aqui mais. Mônica, você me perguntou orientação metodológica no sentido Renato do termo. Então, eu apresentei, como o Gelson citou aqui rapidamente, né, na UERJ, no outro evento que a gente teve, um artigo que eu escrevi, que também vai sair publicado agora na Projeto de História da PUC de São Paulo, debatendo essa questão, sobre a necessidade da gente, eu digo o campo que está trabalhando com, né, o termo, aí talvez o meu artigo já esteja até com um erro aí, o termo empresarial militar, né, que a gente mesmo precisa fazer esse meia-culpa, porque acho que a gente foi se conformando, começou a usar essa terminologia, a gente não aprofundou o estudo metodológico do que é isso. Né? E a gente começou a ter muitos questionamentos, inclusive, como eu falei no início da minha exposição, né? De pares, tipo assim, mas e o resto dos civis? Né? Mas aí vocês não estão dando atenção para os militares, coitados, né? Eles são em segundo plano. Né? Acho que a gente precisa começar a explicar por que a gente entende que é empresarial militar. E a minha compreensão é de que a gente está pensando numa chave de protagonismo, né? De protagonismo do processo. Então, quem eram os protagonistas do golpe? Né? Quem é que estava, de fato, sem deixar de lado, né? Sem deixar por fora da análise os coadjuvantes e os antagonistas, né? Os outros setores civis. Eu acho que o Dreyfus faz isso sem falar, né, muito bem. Ele vai usar o termo empresarial militar lá nos anos 80, mas a gente, de fato, nunca a gente, como campo, né, estou dizendo, nunca amadureceu. Né? Dificilmente, até nos nossos próprios textos, a gente não chega lá e vê... isso sempre foi uma necessidade que eu sentia. Assim. Quem é a referência que eu vou ler para explicar para as pessoas que é empresarial militar? Né? A gente não tem, eu acho, isso ainda construído. Acho que esse chamado do Renato é muito importante, né? Da gente, como campo, também pensar na questão metodológica. Então, eu tenho uma perspectiva bastante semelhante ao Renato, porque será, né, que eu tenho, porque é meu orientador da vida toda, a gente sempre trabalhou junto, eu acho que tem uma orientação muito semelhante, um entendimento muito parecido, e eu acho também que a gente precisa marcar isso um pouco mais nos nossos textos, né? Tanto os nossos orientantes como nós, como pesquisadores do tema, porque a gente pega até o nosso próprio livro, né, Empresariado, Ditadura, etc. A gente não tem um texto metodológico sobre, né? A gente tem as nossas pesquisas, que são extremamente importantes e que, de fato, geraram esse questionamento, talvez, né, por conta desse... Acho que os últimos 10 anos, se a gente for pegar uma marca, né, fazer um levantamento... É muito importante. Tem gente aí que diz que não é importante debater a nomenclatura do golpe. É em texto escrito publicado. Né? O pessoal que está na mídia aí. Então, a gente precisa debater. Né? Pelo menos reconheceu a gente como campo. Né? Pelo menos a gente já está sendo considerado, que nos 40 anos do golpe talvez nem éramos. Né? A gente não participava de nada, né? Era convidado para lugar nenhum, né? Não estava em lugar nenhum. Pelo menos agora a gente está incomodando um pouco. Acho que isso também é um grande ganho aí das pesquisas. Né? Já vou fechar, gente. Em relação à questão das fontes, só para que eu lembrei agora de uma coisa importante, tem alguns representantes aqui, inclusive para o Rafael, das pesquisas do CAAF, né? Acho que a maior parte de vocês conhecem, lá no Simpósio da Ampula da Mônica, né? Foram várias apresentações sobre essas pesquisas, né? Da importância delas no sentido de que elas abriram arquivos a partir de
de um termo de ajustamento de conduta, a partir de uma atuação do Ministério Público, né, que só assim a gente conseguiu mapear, né, e aí entrando também um pouco no que o Gelson falou aí, né, mapear a estrutura repressiva dentro das empresas, né? Então, assim, das empresas né, que estão dentro aí da pesquisa do CAAF. Então, acho extremamente importante, né, essas vias também que a gente possa ter, mas é uma dificuldade imensa. Acessar arquivo de empresa é uma coisa praticamente impossível, né? Talvez você acesse, sim, umas associações comerciais, né, que abrem algumas fontes, né, associações menores, mas agora as grandes, né, Firjan, Fiesp, se alguém conseguir, compartilha, porque, de fato, é um desafio, eu acho, né? Então, acho que, por isso, a gente precisa mapear paralelamente fontes de outras naturezas. Acho que a gente tem conseguido fazer um bom trabalho, mesmo eles bloqueando a gente em muitas frentes, né? Gelson, só fechando falando a sua pergunta, a questão mais específica da reconfiguração do bloco e tal, da questão de 78, tudo que você falou aí, né, do aprofundamento da luta de classe nesse momento e tudo mais, eu falei um pouquinho na minha apresentação, né? Eu acho que, de fato, esses empresários eles estão extremamente preocupados com isso e, por isso, estão se aliando ao processo da transição. Essa é a minha hipótese, né, de trabalho. Se, de fato, vou chegar a essa conclusão, a gente vê daqui a uns 2 anos, numa nova apresentação. Mas a minha hipótese é que eles estão, de fato, se aliando ao movimento, né, e vendo, né, que, nesse ponto, no Brasil, a gente está começando a perceber um esgotamento desse modelo inaugurado em 64, né, e que não poderia ter um rompimento ou um fim brusco, né, que para eles seria extremamente complicado, né, a busca de uma mudança de regime, né, gradual e controlada e com suporte desse empresariado, né, o empresariado paulista, que estava, enfim, sendo prejudicado justamente por esse movimento, né, estava sendo atingido diretamente em relação a isso. Eu já falei demais, gente, não sei se eu respondi tudo. Vou passar a palavra para o Renato. Obrigada pelas perguntas. Obrigado, Martina. Bom, a pergunta que a Vitória fez, né, basicamente, 2 questões. A questão da repressão está dada, né, é uma ditadura. Né? Então, se a gente considera o regime no Brasil pós-64 uma ditadura, a repressão está num papel central. Mas, a meu ver, não caracteriza conceitualmente o regime. Né? Regimes democráticos são repressivos, regimes fascistas são repressivos de uma dada maneira, regimes bonapartistas serão repressivos de outra maneira, tendo em comum o fato da repressão. Né? Como isso vai se instituir, vai se organizar, vai variar de acordo com a luta política e com certas características de cada sociedade. Então, em todo o período ditatorial no Brasil, a repressão foi um elemento central. E considerar a repressão um elemento central é fundamental para problematizar a visão de conjunto desse processo político. Acho que talvez o melhor exemplo desse ponto seja a discussão da repressão no período de transição. A lógica formal vai dizer, se a gente estava num período de democratização, a repressão não pode ter um papel, a repressão política não pode ter um papel importante. E, no entanto, é quando se inicia o processo de transição que a gente tem, por exemplo, o assassinato do Comitê Central do PCB, do PCdoB. O PCdoB ainda se entende na luta política porque era ligado à guerrilha, mas o PCB tem outra explicação que não o conflito militar. Né? Eu apenas acho que, conceitualmente, a repressão não define o regime. Né? Eu acho que essa é uma ênfase forte. Por exemplo, durante a ditadura, o Partido Comunista, com base no papel da repressão no regime, caracterizava o regime brasileiro como fascista. Só que era complicado, né? Você tem que encontrar um fascismo sui generis, né, para caracterizar um regime que não mobiliza, que não tem um partido de massas, que mobilize, que atue como instrumento da contra-revolução. Então, o Hércules Correia, por exemplo, que era um dirigente sindical do Partido Comunista, no início dos anos 1980,
publicou um texto em que ele dizia que a ARENA, né, a Aliança Renovadora Nacional, partido da ditadura, burocrático, né, fazia o papel do partido fascista, porque ele conseguia votos. Então, esse tipo de classificação se baseava na intensa repressão que a ditadura exercia. Mais recentemente, a repressão dá substância a uma visão dos regimes, no Brasil, na Argentina, etc., que você citou, né? Eu insisto que isso não dá base conceitual para o regime, na minha visão, mas numa visão liberal, sim, né? Numa visão que joga o centro do problema nas graves violações de direitos humanos, como se as ditaduras tivessem sido proclamadas para cometer graves violações de direitos humanos, e não para modernizar o capitalismo, para assegurar os direitos de classes sociais, etc., serve de conceito central para essa classificação, mas não é aquela com que eu trabalho, né? A classificação é a outra pergunta que você me fez, né? Como eu caracterizo. A minha caracterização está em construção, né? Eu tendo a caracterizar o regime pós-64 como uma ditadura bonapartista, passível de alterações nesse próprio bonapartismo. Vou dar um exemplo. O primeiro período governamental brasileiro, correspondente ao governo do Castelo Branco, é um período de ajuste fundamental que coincide a administração de uma crise econômica com a instalação de uma nova base de regime político. Então, isso dá uma conotação muito específica. Esse período é o período que o René Dreyfus considerou que a burguesia, as frações burguesas vitoriosas, tomam o Estado, né? O René Dreyfus não considera esse período um período de bonapartismo, porque entende que a burguesia tomar o Estado é a burguesia governar diretamente, e o bonapartismo é uma forma de governo indireto da burguesia, e não direto, né? Eu discuto isso. Ele considera que, a partir de 1968, com a AI-5, a gente tem um regime bonapartista no Brasil, né? Porque o AI-5 ele levou a autonomia de um núcleo estatal de uma maneira que muda a configuração do regime político, né? Então, como eu procurei ressaltar na minha fala, é preciso localizar o regime no tempo, mas não no tempo abstrato da cronologia, no tempo da luta de classes, né? Que é aquela que implica mudanças no regime político. Não pode se considerar o regime político brasileiro exatamente igual, embora estruturalmente seja igual, no primeiro governo da ditadura e no governo do Geisel, por exemplo, né? Que, a meu ver, foi o mais bonapartista de um regime bonapartista. Não foi aquele que usou o bonapartismo para acabar com o bonapartismo, né? Usou, na notação liberal, usou o máximo autoritarismo para acabar com o autoritarismo, batendo à esquerda e à direita. Para isso, foi o governo que usou os atos institucionais para acabar com os atos institucionais. Essa é uma visão dialética, né? Parece um paradoxo, né? Mas é assim que o processo político procede, por contradições, avançando num dado sentido. Então, no meu entender, o regime é basicamente, eu tendo a ver assim, né? Basicamente um regime bonapartista, respondendo um pouquinho ao Gelson, em que quem tem autonomia não é a burguesia, é a fração do Estado, né? Porque a burguesia tem autonomia em todos os regimes, não é só no Brasil pós-64. Isso é típico do capital, né? O Estado, a burguesia tem autonomia política, enfim, vai depender da configuração de cada sociedade, né? Mas a autonomia que a burguesia consegue no Brasil é econômica, mas não é política. Não é política. O processo de transição, a meu ver, eu acho que a Martina vai acabar concluindo isso, não é conduzido pela burguesia, é conduzido pelo núcleo militar do regime. Desde a decisão de transitar para a democracia, né? A burguesia só entra na jogada formalmente a partir de 74, 75, né? Formalmente, a gente não tem, espero que a Martina encontre, a gente não tem até hoje nenhuma evidência de que a burguesia teve influência no processo de transição, a não ser de dar apoio político. A meu ver, o processo de transição política foi o processo de construção de um novo bloco histórico, mais rigorosamente um bloco de poder, pela incorporação do bloco de poder de oposição, uma parte dele. A agenda da transição, à medida que ela vai se cumprindo desde a criação de condições para a vitória eleitoral em 74, não é depois da vitória,
Só houve a vitória, sem trocadilho com o seu nome, só houve a vitória porque havia o propósito de liberalizar a política. Senão não haveria vitória, seria como 1970, que foi uma vitória cachapante do governo. O governo deliberadamente propiciou condições para que a fração moderada da oposição tivesse um ganho eleitoral. E isso é um cheque a favor do projeto de transição, conduzindo pelo núcleo militar da ditadura com alguns apoios políticos. Num projeto que começa a se esboçar ainda em 1971, 72. Não tem nada a ver com crise política, crise econômica, não tem a ver com nada. É um projeto estratégico. A gente tem que entender que o regime ditatorial, no Brasil, pelo menos, obedeceu, em grande parte, a concepções estratégicas militares, incorporadas no plano civil. Não é à toa que no plano civil, empresarial, comercial, a gente fala de estratégia, mas a ideia central, o conceito é militar. Então, nesse sentido, a estratégia do segmento militar e político que dominou o processo político brasileiro, a meu ver, que é o setor castelista, é o setor influenciado pela sociologia norte-americana, pelo institucionalismo norte-americano, que explica por que a nossa ditadura teve eleições, teve judiciário funcionando, tutelado, limitado, mas pagou preço em diversos momentos por essa opção. É só ver o ato número 2 e o ato número 5, que resultam dessa opção estratégica, e eles mantêm. O Congresso brasileiro ficou fechado, chegou a 2 anos. E, na minha conta, foram 24 anos de ditadura, até 88. Então, 2 anos é um período muito pequeno no processo de ditadura. Quer dizer, essa singularidade do nosso processo só se explica por decisões estratégicas que foram tomadas lá no comecinho. O setor que fez essas opções estratégicas não foi o setor que deu o golpe, foi o setor que empolgou o poder depois do golpe. 2, 3 dias de discussão, os castelistas tomaram o poder, porque era quem tinha organização, quem tinha programa, quem tinha estrutura para isso. Os militares que deram o golpe, que o Dreyfus chama de tradicionalistas, o Guedes, o Mourão, figuras que estavam agindo ali só com estômago militar, porque eles não tinham programa para nada, por isso rapidamente foram alijados do processo político. Quem realmente determinou o processo político tinha uma visão estratégica, e essa visão é preciso entender como visão estratégica. E, no meu sentido, no meu entender, embora de uma maneira que foi ficando um pouco mais complicada depois, no final do governo Figueiredo, essa visão estratégica orientou basicamente o processo político brasileiro até a elaboração da Constituição de 88. Sendo coerente com o que eu defini como critério político, a ditadura só acaba em 1988, porque em 1978 mudam as regras de dominação política, mudam as regras de dominação de uma parte da sociedade que já está modificada, pelo processo de transição, incorporou setores a um novo centro conservador sobre o resto da sociedade. Aí, as eleições de 89 já se dão num terreno democrático, novas regras políticas. A de 85, não. O Sarney foi eleito segundo as regras da ditadura. Não quer dizer que a nova república, o governo Sarney, não tenha mudanças, tem mudanças fundamentais. Os partidos comunistas são legalizados na prática, central sindical, pela primeira vez temos um ministro da reforma, temos um Ministério da Reforma Agrária, cujo titular é um técnico da reforma agrária, não é um empresário do campo, como era na área do Ministério do Trabalho em geral. Temos no Ministério do Trabalho um ministro que é da área sindical, o Pazianotto, advogado dos sindicalistas do ABCD paulista, enfim, uma série de mudanças. Mas também temos uma série de permanências. Uma série de permanências. Essas permanências, a meu ver, simbolicamente, são representadas pela invasão da Companhia Siderúrgica Nacional, uma semana antes da promulgação da nova Constituição, ou logo depois, não me lembro agora o detalhe. Não, mas falo em relação à Constituição de 88. Foi na mesma semana, ou foi um mês antes, alguma coisa assim, mas ela é o símbolo, para quem acredita que a evolução é linear, aquilo é um símbolo da contradição típica de um processo de transição.
a primeira aplicação prática desse malfadado artigo que tanto se discute hoje da Constituição 142, da GLO, foi ali. Aquilo lá foi uma ação de GLO não regulamentada ainda. O artigo da Constituição não tinha sido regulamentado e já estava o Exército praticando a garantia da lei e da ordem. Então, isso para dizer que, para mim, o marco final é 88. O Adriano Codato trabalha com 89 por causa da eleição, mas eu insisto, a eleição de 89 já foi nas regras democráticas, já foi uma eleição de regime democrático. O Teotônio dos Santos marca 91, né? Porque alguma coisa ligada, agora eu não me lembro bem, ao governo Collor, né? O 92, acho que foi com o impeachment, se não me engano. Enfim, há vários marcos, mas, para mim, para ser coerente com a definição de regime político, para mim, 88 é o marco, né? Porque ele simboliza uma nova forma de fazer política, uma nova forma de dominação social. Com isso, eu respondo a Mônica, né? A minha caracterização e o marco final, né? Ainda sobre a questão da violência, né, eu observo uma coisa que eu acho importante. Como a Martina enfatizou, todas essas pesquisas sobre empresas, relação de empresa com a ditadura, assim como a Comissão Nacional da Verdade, aqui no Brasil, né, desde o começo era claro que ela não ia conseguir grandes ganhos políticos, mas ela conseguiu grandes ganhos de informação, né? Muitas informações que nós não tínhamos sobre camponeses, indígenas, por exemplo. E mesmo no meio sindical, os grupos de trabalho conseguiram relatórios muito ricos, né? O grupo que nós frequentávamos, integrávamos na época, era o grupo coletivo Mais Verdade, redigiu, né, o capítulo 9 do relatório final da CNV, que era sobre a participação dos civis na ditadura, mas não tem novidade nenhuma. A gente só organizou as informações que já tínhamos na época. Isso já foi importante, porque essas informações estavam dispersas. Mas os grupos, por exemplo, né, de camponeses, de indígenas, etc., trouxeram dados novos, né, dados que a gente não conhecia. Mas, politicamente, só conseguiu atiçar a extrema-direita, né? Não houve ganho político pela Comissão Nacional da Verdade, a meu ver. Não se conseguiu processar ninguém, punir ninguém, né? Porque não estava no estatuto da comissão. A lei que criou a comissão não previa isso, não dava poderes a ela para isso. Mas teve ganhos informacionais importantes. A mesma coisa, essas pesquisas com empresas, né? Elas estão revelando informações muito importantes. Mas, a meu ver, elas podem servir de base para uma interpretação que eu acho conservadora.